Você estava falando aí de minorias, né? Eu não pude deixar de traçar o paralelo aí com uma das minorias aqui na cidade, que é a própria Câmara dos Vereadores, né? Se a gente parar para pensar, né, são 55 vereadores aí eleitos, e me impressiona, assim, sobremaneira, vereador, sem brincadeira. Você sabe, no gabinete do vereador, quantos assessores um vereador tem direito? Não. 18. Isso. Sabe qual a verba que ele tem para contratar esses 18 assessores? R$164 mil. Só para efeito de comparação do ouvinte, um deputado federal, né, que obviamente tem uma representatividade muito maior que um vereador, tem só R$100 mil. Tá? Então, aqui em São Paulo, o vereador tem mais dinheiro para contratar a sua equipe. Não, além disso, tem uma verba anual de R$289 mil, R$24 mil por mês, que seria o equivalente ao cotão do parlamentar de Brasília, que é R$40 mil, só que inclui as passagens de ida e volta para Brasília. Então, assim, olhando, né, falando aí de minorias, e especialmente como as minorias sequestram a pauta pública, né, fica nítido aí o descompasso entre a realidade, né, do cidadão paulistano e o que vocês praticam lá. Então, dito isso, não seria o caso, por exemplo, de reduzir o número de assessores permitidos por vereador, primeira coisa. Depois, reduzir a verba disponível para a contratação desses, nem que fosse para vocês equalizarem com o deputado federal, porque se você falar que o vereador pode gastar mais que o deputado, não faz sentido nenhum. Eu vou então aqui dar um número para a gente tratar desse assunto. O vereador de São Paulo é responsável por mais de 200 mil habitantes, cada um dos 55. É fácil, pega 13 milhões, divide por 55, você vê a responsabilidade de cada um desses vereadores. Só que o quociente eleitoral aqui na cidade de São Paulo, eleição municipal, é 100 mil, e para deputado federal é 300. E tem outro ponto também, tem vereador, o senhor sabe, que foi eleito com 10 mil votos. Qual a representatividade que ele tem? Mas aí você traz, Caio, a questão das minorias. A Câmara, ela é uma casa de diversidade, é uma pluralidade enorme. Você tem vereador de regiões distintas da cidade, de segmentos distintos, que representam classes, entidades distintas. A Câmara, ela representa todas as facetas que a cidade de São Paulo tem. E daí, você trazer única e exclusivamente a questão do gabinete é um pouco injusto. Eu vou aqui fazer uma afirmação. O vereador e os 55, assim, sem medo de errar, e eu me coloco como exemplo, nós trabalhamos de segunda a segunda, sem paradeiro. Sábado e domingo, eu não tenho sábado e domingo, eu não lembro o dia que eu tive livre, o meu sábado e domingo, que eu não tive que ir a algum bairro, fazer alguma ação social ou etc. Mas e sobre a questão da redução do tamanho do gabinete? Vai, então, objetivamente, que eu te perguntei. Então, e aí você tem um ponto que é, como que eu dou resposta para o eleitor se eu não me faço presente, ainda que seja por um assessor que colhe demandas nos bairros e traz para que a gente possa solucionar? Então é um pouco isso. O que precisa, Emílio, é uma melhor comunicação. Eu defendi isso quando fui candidato agora à presidência da Câmara. Nós precisamos de 3 coisas fundamentalmente na Câmara: comunicação, eficiência e tecnologia. A população não sabe, o afastamento da população com o político traz esse tipo de pecha, de que o político só representa gasto e não representa a solução de nada, mas isso não é verdade. É porque assim, se a gente não tivesse nenhum outro exemplo, sabe, vereador, mas vou pegar um aqui, né? A vereadora Janaína Lima, do Partido Novo, ela já economizou 65% das verbas de gabinete. Eu não vejo ela sendo menos eficiente que nenhum de vocês. Claro, mas é que a pauta dela é diferente da dos outros vereadores. A pauta dela é economizar. Ela ganha o voto na economia. Porque eu acho que esse negócio, viu, também não sei, tô falando de orelhada. Eu penso o seguinte, por exemplo, quando você fala, o vereador ele tem no gabinete dele 200 pau. Se você pensar na pessoa física, é a mesma coisa. Emílio Surita ganha 1 milhão. Que delícia. Por mês, o Emílio Surita ganhar 1 milhão é uma coisa. Agora, 1 milhão tem para o pânico que você tem que dividir é outra coisa. Isso é que a gente não sabe. Fica com 900 o que precisa, mil e deixa 5. O que precisa agora, ter é prestação de contas. Ou seja, o que cada vereador, com o seu time, com o seu staff, com a sua equipe, faz. É que a gente, como cidadão, sabe, vereador, a gente fica maluco. Por exemplo, em dezembro de 2017, os caras votaram 13º
né? Não lembro se à época você era secretário, 13º para vereador. Não foi assim, Caio. Deixa eu explicar. Essa questão do 13º foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Autorizando, mas era uma autorização, não era compulsória, era uma emenda... E aí eu vou resumir a decisão dizendo o seguinte: o vereador, ele tem a natureza de um trabalhador como qualquer trabalhador nesse país e faz jus ao 13º. Isso foi o Supremo que decidiu. O que você está se referindo é a atualização inflacionária do subsídio dos vereadores, do salário dos vereadores, que é ordem da Constituição que se atualize um ano antes da legislatura seguinte. Vereador, porque senão, se fosse não, mas é que se fosse compulsório, tanto a Janaína quanto o Holliday, quanto o Vespoli e a Sâmia do PSOL não teriam votado contra. Era facultado a vocês abrir... Nenhum desses... O Janaína Vespoli Lima. só era vereador. Era 2017, vereador. eu tô falando 13º, não do aumento de 2016, que eu sei que você votou a favor também. 16 para 17. Que aumentou em 26%, que saiu de 15 mil e foi para 18.900, que também é outro negócio que eu acho injustificado. Porque do contrário, eu ficaria, ou os vereadores ficariam com nem reposição inflacionária durante 8 anos. Mas é que 2016... Quer dizer, 8 anos sem nem reposição inflacionária? Vereador, eu até entendo. Agora vamos no 13º, não, mas, que ó, é menos 2016, melhor. 2016 a crise econômica estava no auge. O PIB estava em retração de 3,6%, 11,5% de desemprego. Vocês aumentaram o salário de vocês em 26%. É insano isso, cara, com todo respeito. Claro. Mesmo assim, com todas as justificativas e tal, um ano depois, vocês se dão 13º. Não, mas não foi. Vocês têm 2 meses de férias já. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem votou a favor? Cumpre e não se discute, né? Não, mas não é decisão. Ela autorizou. Não, mas eu entendo o Caio. Realmente. Emílio, mas não tem uma burocratização. Tem duas coisas. Já bate e volta no benefícios. O que os novos partidos buscaram, né? Partido Novo. Os caras falaram... Não, mas ele tá com inveja, mas faz sentido. Quem não tá? É a sensação, esse é o sentimento. Esse é o sentimento. Tem muito benefício. Se cortar isso, a gente consegue colocar verba para outras coisas. Aqui para afirmar que existe crise de representatividade no Brasil, eu espero que isso tenha se resolvido pelo menos em parte com essas eleições de 18. Existe uma crise em que a população enxerga a classe política como a de menor credibilidade possível. Mas eu entendo que existem alguns mecanismos para retomar a credibilidade. Eu falei isso. Comunicação. Se eu apresentar para a população o tanto que um vereador, por exemplo, trabalha, eu tenho certeza que a gente desmistifica assuntos como este. Então eu concordo com a situação atual, mas eu proponho uma mudança. E isso, aí, a me desculpar, assim, pagar para trabalhar, ninguém vai. Eu concordo com o sentimento, mas eu acho que tem justificativa para tanto. Mas e como você vê auxílio moradia? Você que é advogado para os juízes aí, que estão votando agora a pauta. Olha, juízes, o Poder Judiciário cuida do Poder Judiciário. Eu não vou me manifestar. Você é bem sabonete. Ô, doutor. Mas você nem mexer. Você não quer mexer. Vespeiro, você não o quer Sérgio Molho. Não, mas só traçando um O paralelo. Molho também. O Molho pegou lá. O Molho também não tirou. É difícil. Sim. Deixa eu falar. Quando o benefício é próprio. É difícil tirar o salário do próprio salário. É lógico, né? Mas uma coisa é certa. O funcionalismo público tem muito privilégio. Muito privilégio. Gasolina. Se você pega as tretas que a gente tem, primeiro é previdência e depois é funcionalismo. A Previdência em São Paulo é um absurdo. Olha, vou dar um dado aqui. A gente vai tentar fazer... Vai tentar não. Nós vamos reformar... Não conseguiram lá. Boa, vereador. Atenção, turma do PCO. A PSTU. Estão querendo derrubar vocês. Para de Contra chamar burguês. atenção, Emílio. Contra burguês. Nós temos a Previdência aqui em São Paulo causa um rombo nos cofres públicos de 800 milhões de reais por ano. Tira qualquer capacidade de investimento de qualquer prefeito que estiver sentado na cadeira. É necessária a reforma, exatamente pelo que você disse, Emílio. Existe, e eu não estou falando dos aposentados de uma forma em geral, mas existe uma classe ali, mais em cima, que consome 20% dos funcionários aposentados, consome 80% dos recursos da Previdência. Então nós vamos trazer um equilíbrio nesse sentido também. Funcionário público. Exato, os funcionários públicos que são os que contribuem para a Previdência Municipal, né? Que nós temos regime de Previdência próprio na cidade de São Paulo. Esse que vai ser a treta. Muita treta. Essa é que é a treta do Bolsonaro agora.
Também, vai ser no primeiro semestre. É. Nós faremos a primeira votação no dia 21 de agora, sexta-feira, e a segunda no dia 26. Doutor, explica pro ouvinte da PAN, porque provavelmente, principalmente quem está aqui na capital, vai sofrer com isso, né, de paralisação, sempre rola. Como é simples essa proposta da Previdência do ponto de vista do servidor, que é uma mudança de alíquota mínima, e a Prefeitura ainda vai dobrar o que já paga, né? E eles ainda conseguiram tirar do texto uma variável aí que era uma contribuição complementar. No caso do Procurador de Justiça, outra entidade Procurador do Município, outra entidade super privilegiada, ganha mais de 30 pau, não quis subir de 11% para 18%. Só para o ouvinte ter noção de como é razoável a proposta da Prefeitura. Então, vou... Mas troca em miúdos, não fica com essa conversa de... Globo News. Esse enrolation. Mira Leitão. Camarote tão impossível. Camarote. Vamos trocar em miúdos pro cara. Aqui é nós, aqui é Capão Redondo. É importante o afegão médio poder entender o que vai acontecer. Claro. Não é um coquetel. Subestimando o afegão médico. Rapaz. Então, existia no projeto original o aumento da alíquota de 11 para 19. Houve uma conversa, um acordo, nós vamos aumentar de 11% para 14% a contribuição do funcionário. E a Prefeitura sai para complementar o sistema de 22% para 28%. Então, peraí, vamos entender. Eu sou funcionário normal. Isso, hoje CLT. você contribui com 11%. Não, você é funcionário público, servidor estatutário. Eu sou normal. Pega um nego normal para comparar com o público. Eu sou um cara normal, CLT bonito, certo? Eu pago 8 e a empresa paga 8. Certo? Isso. É minha aposentadoria que eu vou ganhar no máximo 5 pau e 600. 5,600 de alguma coisa. Eu já tô lá também. Tá lá onde? Tá buscando. Não, já tô buscando. Vendeu no INSS. Lógico. Falta aqui uns 30 anos se aposentar. Então o cara normal... Calma, turma. Vamos explicar pra tu. O cara normal, ele vai pagar essa aposentadoria de 8 durante a vida dele. A empresa paga 8, quando eu me aposento, eu pego esse que é o teto que eles chamam, que é o máximo que você ganha. E depois tem lá aquele fator previdenciário, que cada um, dependendo do tempo, tal, isso aqui. Mas isso não interessa. O público quanto paga? Então, deixa eu só fazer uma diferenciação aqui. A Constituição permitiu aos estados e cidades e municípios terem regimes próprios de previdência. Tá. Então a cidade de São Paulo fez o regime próprio de previdência. Todo servidor da cidade de São Paulo contribui para o regime da cidade de São Paulo de previdência. Certo. Hoje ele paga 11%. Eu pago 8, ele paga 9, 10, 11, 3% a mais. Isso, vai para 14%. Só que ele se aposenta com o que ele ganha. Claro, então se ele ganhar existe uma diferença 20 brutal. pau, E ele ganha ele se aposenta com 20 pau. belíssimo salário. ótimo. Porra, meu. Você entendeu? Maravilhoso. Vou dar um exemplo aqui. bom. Vou dar um exemplo aqui. Um diretor de escola Pra pessoa, vai né? aposentar com mais de 10 mil reais hoje. Um diretor de escola pública municipal se aposenta com mais de 10 mil E é reais. justamente isso, vereador. Aí o que a gente fica indignado, você vê o cara parando, né? Parece que ele, estão tirando aí os meus direitos. Você tem a maioria da população, né? No teto do INSS, 5.600. E citou aí o negócio do professor, é muito verdade, lógico. É uma média entre os caras que se aposentaram quando tinha paridade salarial, essas coisas, e os de agora que ganham menos. Mas, parar a cidade ganhando 10 pau por mês, sabe? Aí você começa a relativizar um pouquinho as coisas. Isso. Aí, de novo, aquela história que a gente começou falando das minorias se apropriando de toda a conversa política, né? E demandando privilégios, sempre E é eles. interessante afirmar isso, Caio. Assim, não é que a cidade vai sofrer como um todo, que é um absurdo. Nós queremos permitir que esse que se aposentou continue recebendo aposentadoria. Lógico. E aquele que vai se aposentar possa se Se a aposentar. Previdência quebra pra todo 10 mundo, né? anos Que nem quebrou. 10 anos quebrou. Ninguém mais se aposenta e quem está aposentado não recebe mais aposentadoria. Como é que faz? Não é já- melhor fazer agora? Já é assim no Essa Rio Grande. diferença Melhor doer pequena? agora, né, meu? Não, Mas melhor, pequena a diferença, 3%. melhor teria sido feito isso ao longo do tempo, aos poucos. Claro, Sim. concordo plenamente. Esse Deixaram vai ser o estourar seu- o bagulho. O impacto Escalonado, É, o vai Vai dar um saindo. susto na minha avó, perigoso. Doutor, esse é o os grande, esse é o grande projeto da tua presidência. Na verdade, nós vamos tentar votar agora. Já antes que da legal. virada do ano. Nós temos 3 projetos grandes ano que vem. Então, vou citar os projetos da ordem imobiliária na cidade. Lei de uso e ocupação de solo e a lei de anistia,
que nós vamos votar ano que vem. O que é isso? Então, é a lei que fala aonde pode construir, quanto pode construir. Você pode ter nessa região um prédio de 10, 20, 30 andares. Quantas é o adensamento demográfico da cidade. Isso é treta. Isso tem um jabá também maravilhoso. Leva aqui, paga Jabá que tem Porra. O prédio do Barrão. Maravilhoso Sim. esse jabá que os caras fazem. O problema é o esquema, né, meu? Isso é uma treta, hein? Esse prédio está embargado, né? Capota de avião. Nossa senhora. Bom quando tem o Fiscal político vai lá. com conhecimento de causa aqui. É que não é minha área de preferência. Aliás, não é nem minha área de atuação. Então, mas isso vai mudar o quê? Mas já não tem, o Haddad não fez? O Haddad fez, mas fez errado. Por que fez? Nós vamos ter que refazer muita coisa do que ele fez errado. Tá vendendo Essa é uma bicicleta pra delas. Yellow agora. Ele galera. travou o miolo dos bairros. Então você não tem nos bairros a possibilidade de um adensamento maior. A cidade de São Paulo não tem como não ser adensada. Nós temos hoje 13 milhões de habitantes, daqui a 5 anos nós vamos para 15 milhões de habitantes. Quer dizer, você tem que ter um plano de desenvolvimento para a cidade. Precisa, logicamente, ocupar os espaços das periferias também, mas permitir, e aí eu vou me estender um pouco, permitir que esse cidadão da periferia possa trabalhar, estudar, ter o seu lazer ali na região dele, para que ele não tenha que vir pro centro. Então nós podemos adensar então as periferias, mas o Haddad fez esse engessamento da cidade. A cidade hoje não desenvolve por causa do plano hoje de uso e ocupação vigente.